que está por trás de um ataque hacker? Nessa aula nós vamos falar sobre como acontecem os ataques, fazer um debriefing de um ataque que foi realizado ali na prática, entender exatamente os passos e as técnicas que foram utilizadas. Inclusive, para apoio aqui do vídeo, eu vou utilizar um material que foi produzido pela Cisco. Então o nome do vídeo é Anatomia de um Ataque. Se você nunca assistiu, recomendo demais que você assista. Embaixo, ele é em inglês, tá? Mas embaixo eu vou deixar a descrição aqui, a legenda, na verdade, para ser exato, né? Então, bora para essa aula que nós vamos estudar e fazer um estudo de caso de como que foi feito o ataque, quais técnicas foram utilizadas e quais melhores formas da gente se proteger contra esses tipos de ataques. Então, bora dar uma olhada e ver como é que isso funciona. E embaixo estará a legenda. Well, I'm not really sure what it means to become a hacker. That's like some guy in a hoodie who types really fast and stays up all night writing code and cracking passwords? It's not me. I just spy on people and see what makes them click. It's not a bad job. Mark Hanning, CEO of Qualicart, set to report earnings after their blockbuster IPO. So you consider this a job? I put a lot of work into this. I'm not lazy. It takes research to figure out the key players, learn all about them, their families, their friends, what they care about. You have to understand the company's organization. I get a lot of my information from the sales department because they're always so quick and eager. They're hungry. People trust too easily. They don't look at the details. I do. Details matter. That's what I'm good at. It has to look completely believable. It has to look familiar. This is where research is important. It's not some generic piece of spam. It's an email from their boss with their company's signature. It's written in the voice of the boss. It's what he would say if he were writing this. What about the malware itself? How does that work? Somebody else out there already wrote all the code that does the actual attack. I'm just using it in the attachment. My skill is in my ability to get a bunch of people to click on that attachment. I always wonder what it's like when the whole thing unfolds on their end, when the panic sets in. Please leave your message after the beep. Hey, this is Rajiv in finance. Call me as soon as you get this. Something's up with my laptop. I can't. Katie, are you on your way into the office? Something's going on with our file server. It's Karen in HR. Our benefits dashboard thing's really slow. We're getting calls from users on it. Can you call and get this? Joining conference now. Apparently, there's a malware attack targeting our main... It's ransomware. They're holding us hostage. We're locked out of everything. I can't even check my phone. What about the backup? That will take days. We need this fixed now. Just pay it. We don't have a choice. We're reporting earnings in 2 hours. But how do we know that Just they'll... pay it. Put every single person on getting us back up and running. That's the only priority now. Okay, it's done. I have the decrypt key. Mark, we have a big problem. The ransomware was just to distract us. They got inside. They got everything. Customer data, financials, everything. Qualicart is reeling today from the news that hackers have released the personal information of nearly The 2 Nasdaq million closed lower today, led by Qualicart, which was down 14% on news that the recent data breach may be far worse than the company Its stock originally fell to a new all-time low on news that CEO Mark Hanning is stepping down after what is turning out to be one of the worst breaches of personal information in recent history. Do you feel bad about releasing the personal information? All the financials? All the money that was lost? All I did was get the files. I'm not the one that decided to release them. I'm not the one that shorted the stock. Somebody else had their reasons for that. It's above my pay grade. I was paid to do a job, and I did it well. And that's what's expected of anyone, isn't it? Anyway, markets bounce back. Sensacional, sensacional. E finalizamos aqui esse vídeo. E aí ele termina, né, com uma descrição aqui que o FBI diz que ransomware custaria, né, um mercado de $1 bilhão. Gente, é muito dinheiro. E aí o ataque em específico aqui foi um ransomware, né, que nada mais é que um ataque que criptografa os dados, pega ali às vezes a parte mais
importante, que são os dados valiosos de clientes e outras coisas, banco de dados da empresa, e aí gera, claro, um grande problema, fazendo com que a pessoa tenha que pagar um resgate. A empresa tem que pagar um resgate, e aí é claro que o resgate de empresas grandes são milhões e aí milhões de dólares. E até de reais também, que no Brasil acontece muito. Mas fazendo um debriefing aqui de todo o caso, se você prestou atenção, você viu que é uma mulher que está na cafeteria, muito simpática por sinal, ela faz ali um contato, sorri. Provavelmente não, né? Com toda certeza ela é uma ótima engenheira social. E por engenharia social, entenda como alguém que tenha muita capacidade, tem a capacidade ali de influenciar outras pessoas e conseguir informações confidenciais. Inclusive aqui abro esse espaço para deixar uma recomendação de um livro do nosso já querido falecido Kevin Mitnick, que se chama, é um livro que ele criou, chamado A Arte de Enganar. Fala sobre engenharia social, sobre essas trocas, essas conexões que são geradas entre pessoas. Então, A Arte de Enganar, do Kevin Mitnick. Então, que é exatamente a base aí para um bom ataque. Você vê que ela falou assim, eu trabalho muito para isso. E ela faz análise, ela olha pessoas, ela olha empresa, ela analisa. E falando sobre a anatomia de um ataque, ela usa uma técnica aqui de omissão. A gente tem algumas técnicas, né? Omissão de caracteres, double caracteres e outras coisas, mas a gente vai falar sobre isso. Mas na hora que ela analisa a empresa, olha só que interessante, ela identifica o domínio, né, para compra, só que ela faz uma troca de um caractere aqui. E existe uma ferramenta, inclusive no Kali Linux, que se chama, deixa eu abrir aqui, URL Crazy. Você pode baixar e instalar no seu Kali Linux, ele faz isso de uma forma automática. E olha só que interessante, aqui está, você roda a ferramenta, tá? É bem tranquilo, você baixa, dá um ponto barra URL Crazy, passa o domínio e ele vai testar várias e várias variações, Aqui embaixo, várias variações mesmo. Ele fala até qual técnica que está sendo utilizada. Vou te mostrar uma forma um pouquinho mais tranquila de fazer isso, mais fácil, né? Hoje em dia ainda mais com inteligência artificial, mas ele fala quais são as técnicas que estão sendo utilizadas. Repetição de caracteres, tipo assim, 2Gs, 3 Os, uma repetição de um caractere aqui. Às vezes a pessoa vai digitar muito rápido, ela digita e passa uma letra a mais ou a menos, e assim sucessivamente, 2 caracteres repetidos, troca de caracteres, faltando um caractere, tá faltando alguma coisa aqui, tá faltando o ponto, isso é bem interessante. E aí, a técnica, existem algumas, isso é uma análise rápida, se você fizer, obviamente você consegue identificar. Então ela usa ali, qualicart.com, e ela faz a troca, né? Ela troca o I pelo L, coloca qualicart.com. Nós poderíamos, por exemplo, fazer 2 Is, qualicart.com. Omissão de caracteres seria faltando o I, por exemplo, direto qualicart.com. Então tudo isso, nenhuma menor passa desapercebido, de fato, né? E é isso que eu ia falar, né? Numa menor desatenção ali, você não consegue identificar, a pessoa não vê, tá faltando um I na correria do dia a dia, e aí sucessivamente. Tem algumas outras técnicas também, o Wrong Top Level Domain, que é tipo o TLD, aí troca. Então um exemplo aqui muito claro, se é qualicart.com, poderia ser qualicart.com.br ou qualicart.net. Aqui mantém-se igual, só troca aqui o final, né? Ou .co, existe um também, .co. Existe essa TLD, dá pra você comprar, né? E aí, faltando só um M. Olha o quanto isso não é perigoso. E aí, Antônio, como é que eu faço para me proteger disso? A primeira parte é a conscientização de fato. Então, conscientizar, olhar atento aos detalhes. Inclusive, ela fala isso no vídeo, né? Ela fala, muitas pessoas não... elas não estão... os detalhes importam, É nisso que eu sou boa. Tem que parecer exatamente legítimo. E ela fala que as pessoas geralmente não se importam com os detalhes, né? E aí, muita atenção nisso. E uma forma muito comum, empresas grandes costumam fazer isso, é a contratação de domínio. Então, por exemplo, se eu faço aqui, google.com, a omissão de caracteres, eu tirei um O, e eu entro, ele me redireciona para o Google correto, legítimo. Então, eles já pensam, né, num possível erro do usuário, de faltar uma tecla, e também num possível ataque desse. E aí eles já contratam. Então é comum que grandes empresas contratem várias variações. Então, tipo, contratar domínio. Vamos supor, pegar aqui da Hostinger aqui, Vamos pegar aqui, domínio desejado. Aula incrível hoje.com. Vamos procurar.
aulaincrívelhoje.com. E aí, por exemplo, teríamos esse domínio, só que aí a gente poderia contratar, por exemplo, aulaincrívelhoje.tech. Geralmente uma empresa grande ela contrata várias variações desses domínios, né, para que não haja esse tipo de erro e também não esse ataque, né? Então a gente acaba minimizando. Tipo, .com.br é comum que a pessoa compre já o .com e .com.br, porque aí se a pessoa digitar .com.br, ela iria, né, um possível atacante contratando esse domínio. Vamos supor que a gente tem esse site, aulaincrívelhoje.com. O cara contratando .com.br, se a pessoa não esqueceu que é .com só e digitar .com.br, em vez dele ir pro meu site, ele vai pro site do cara que está atacando. Isso é muito perigoso, tá? O .br, ele é menos comum de ser atacado, porque geralmente a gente tem o registro BR, que mostra, né, quem registrou aquele domínio. Infelizmente, hoje em dia, claro, existem documentos falsos e a galera usa muito, mas é muito menos comum de ser utilizado que o restante, tá? Por conta dessa grande variedade aí que você consegue analisar um domínio.com.br. Em outro momento a gente fala sobre isso. Mas um ataque muito comum é com o URL Crazy, que ele vai te dar, ó, várias e várias variações. E aí você passa o parâmetro, né? Gente, é tranquilo. Você instala aqui, ó, git clone, baixa a ferramenta, instala os repositórios que necessitam e aí deixa ela rodando. Por que eu não vou utilizar? Porque ela demora um pouquinho, tá? Ela fica realmente... Aqui eles fizeram até rápido, mas depois você testa, me fala até nos comentários aqui, se você fizer esse teste. Mas ele, ó, please wait, 2018, ele faz várias variações. Uma forma comum de você fazer isso é até com o ChatGPT. E até, gente, para proteção, tá? Até no nível de proteção, tipo, como você se proteger. Então, por exemplo, utilizando a técnica do URL Crazy e regras desse repositório. Olha só que interessante. Me gere 5 variações do domínio google.com. E olha só que interessante que ele vai gerar pra gente aqui, ó. O URL Crazy é uma ferramenta usada para gerar variações de domínios baseadas em erros de digitação. E aí ele é typesquatting e outras coisas mais. E ele até fala a técnica que está sendo utilizada. Na verdade, ele até me gerou 2 variações aqui, né? Gente, com letras também, ó. Homografia é muito comum, bem lembrado também. Aqui, ó, Google com 2 O's, zeros. Então, por exemplo, no Foco em Sec, se a gente fosse falar do Foco em Sec, focoemsec.com, tipo, focoemsec.com, tipo, adicionamos um S aqui, ó. E aí você, a adição de caracteres também, então tudo isso vai, né, gerando alternativas. O 1 no lugar do L, ó. Olha que interessante, ele gerou aqui em 2 respostas diferentes, mas se fosse só uma, tipo, Antônio, pra mim gerou só uma. Pede mais 5 e assim sucessivamente. Pra você, como usuário e até dono de algum negócio, de algum domínio, é interessante você saber, pra você ver quais domínios é interessante você contratar. Tipo assim, o Google contratou esse aqui, ó, omissão de letras. Se o usuário digitar errado, ele vai para o Google correto, ó. Então ele já mitiga esse tipo de ataque. 3 Os, provavelmente é do Google também, vamos ver? Também é do Google. Então, porque é uma empresa grande, né? Mas você crescendo, né, escalando, você consegue baixar aí e contratar vários tipos de técnicas, de domínios. E as técnicas, falando sobre técnicas, né? Homografia, duplicação da letra, olha só. Aqui no caso é a duplicação da letra G, inclusive, ele colocou errado. Da O não, é da G, porque o O é o padrão. Troca de teclado, caractere internacional. E aí, por exemplo, gente, foi muito comum. Muito comum. Isso até só para finalizar aqui. Técnica da homografia em ataques de domínio. Vamos ver se a gente acha essa... Gente, foi absurdo assim o que fizeram com esse ataque de homografia utilizando o alfabeto cirílico. Então, vou até te mostrar aqui, alfabeto cirílico. Olha só que interessante, gente. Isso foi uma técnica que foi muito comum, foi usada. Hoje em dia, a maioria dos domains onde a gente contrata pararam, né? Eles mitigaram isso, fazendo com que a gente não conseguia contratar esses domínios. Mas, por exemplo, o alfabeto cirílico, esse é um A. Tá vendo que aqui é um A? Ou até um O. Tipo, esse aqui é um O, só que é um alfabeto cirílico. E aí, se eu digito, por exemplo, Google, até colocar em maiúsculo, google.com. Na verdade, esse segundo O aqui, ó, ele não é do Google. Você pode ver que aqui embaixo ele dedura, ó. Você viu que aqui embaixo, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Tá vendo que ele não fica, ele troca, ele vira assim, porque isso aqui é um alfabeto cirílico. Olha lá, ó, ele é russo, tá? Cirílico do russo. E aí,
É assim que fizeram. E aí eles contratavam, eu acho que se eu não me engano fizeram isso com a Amazon. Gente, deu uma treta doida. Depois até deixo para estudos aí. Pegando aqui, ó, Amazon. Só que na verdade é diferente desse Amazon aqui, ó. Esse Amazon aqui é com esse alfabeto cirílico. E aí eles registravam, ó lá, ó. E aí quando a pessoa não via, a olho nu ia ficar muito impossível de se olhar, né, de se identificar. Então, galera, realmente isso deu um grande problema um tempo atrás. Você pode até dar uma buscada, estudar sobre um pouco o ataque de homografia. E aí, olha lá, ó, desatento pode não perceber a diferença entre apple.com e esse apple.com. Qual que é a diferença? Aí, praticamente a olho nu é impossível de se identificar, né? Mas aí a gente fala sobre esse tipo de ataques, ó. O Google é um dos exemplos mais claros, né? O L. E a gente viu que olha lá, ó, com A cirílico. Tá vendo que fica impossível de se identificar, ó? O malicioso aqui, ó, legítimo e malicioso. A olho nu, de fato, gente, não dá para identificar, tá? A não ser que você faça uma análise, que a gente sempre ensina, né? Fazer algumas análises com scan de domínios e outras coisas. Mas, dessa forma, a gente fez um debriefing aqui do ataque, né? Então, muito cuidado com você que tem domínio. Se possível, estiver escalando, contrate ou faça essa análise no seu domínio, né? Então, quais são os possíveis erros? Se tem 2 Os, você, tipo, tirando um O, acrescentando um O, contrate esse domínio também para mitigar esse tipo de ataque, né? Para que ninguém vá para um site fraudulento se passando pelo seu. E aí, mas é dessa forma que a maioria dos ataques são feitos. Você viu que puramente engenharia social. Muito simpática a moça, ali provavelmente ela deve ter uma habilidade de engenharia social absurda, assim. Tanto é que ela passa isso via e-mail também. Então ela consegue ali mandar via e-mail idêntico, nos mesmos detalhes, passando pelo CEO da empresa. E aí quem abriu o PDF dela, ou o arquivo, né, que ela passou ali, acaba sendo infectado com um ransomware. Nós falamos aí no início que nada mais é do que um software que criptografa, e aí uso muito infelizmente malicioso, né? E aí só vai ser descompactado caso tenha chave, e aí assim que o pagamento é recebido, e muitas das vezes, dependendo do caso, mesmo pagando ainda a empresa não tem de volta essa chave. Aí isso é um grande problema, e os caras continuam pedindo mais e mais dinheiro, e aí aquele fato, né, de confiar no bandido, isso é muito triste. De qualquer forma, a chave, né, de decriptografia aqui é só que geralmente a pessoa que tem, né, que desenvolveu o software ali, e aí ele passa, e aí só com isso você consegue recuperar os arquivos de volta. E aí o estrago já está feito, né? Então, conscientização dos funcionários, isso é muito importante, também uma análise mais detalhada do seu próprio domínio, e você acabou de ver sobre ataque através de uma ferramenta, inclusive que a gente consegue automatizar, que é o URL Crazy, ataque de homografia, ataque de omissão, repetição, e o próprio GPT ele pode nos ajudar com isso, dando até as técnicas que são utilizadas e possíveis variantes. Beleza? Fico com essa aula, espero que tenha curtido. Se fizer uma análise aí no seu domínio, joga aqui embaixo. Se deu certo, não precisa nem jogar seu domínio, né? Mas se você sabia também do alfabeto cirílico, onde a galera foi muito genial quando pegou essas letras muito iguais aí. Hoje em dia é mais difícil, tá? A maioria dos registrantes de domínio não permitem que seja registrado, mas temos aí então essa validação. E eu vou deixar isso aqui como estudo para você, tá bom? Ataque de homografia, URL maliciosa, e nas próximas aulas a gente fala melhor como analisar com automações, tá? Você utilizar sites para analisar, porque a olho nu é praticamente impossível de você identificar, tá? A gente vai precisar muitas das vezes verificar aí com extensões, com sites e assim sucessivamente, beleza? Espero que tenha curtido, tamo junto, até a próxima aula.